Olá, meus alunos do segundo SF da EJA, sejam todos bem-vindos. Então, estamos retornando a mais um período de estudos. A nossa intenção com o vídeo aqui é que vocês consigam aprender da melhor maneira possível, mas me coloco à disposição para que vocês entrem em contato caso não tenha compreendido. Nós vamos estudar sobre o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Então, o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto Z, ele é um conjunto formado por números positivos e por números negativos. Então, vocês observem bem que nós temos aqui o zero. O zero ele é um número neutro. À frente do zero eu tenho o conjunto dos números naturais, que são os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitamente. Antes do zero, eu tenho todos os números negativos. Então, eles vão começar aqui, ó. Próximo do zero vai ser o primeiro número, o menos 1. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, infinitamente. Os números negativos, eles são identificados pelo sinalzinho de menos. Os números positivos, eles podem ter ou não o sinal de mais para identificar. Portanto, todo número que não aparece com sinal, igual está aqui no conjunto, não aparece o sinal de mais, mas ele é um número positivo. Já os números negativos, todos eles precisam aparecer com o sinal negativo. O zero, ele nem é positivo e nem negativo, ele é um número neutro. Quanto mais próximo de zero tiver o número negativo, maior vai ser o valor dele. Vamos observar isso aqui na reta numérica. Os números inteiros estão presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, no extrato de uma conta bancária, que pode aparecer saldo positivo e saldo negativo, na medição de temperatura, e em várias outras situações do nosso cotidiano, profundidade, altitude, o número negativo e o positivo vai representar que faz parte do conjunto dos números inteiros. Exemplo, usando os números inteiros positivos e negativos, indique. Como que eu posso representar essa situação? 8 pontos perdidos por uma equipe em um torneio. Então, perdidos, a gente vai representar com o sinal de menos. Como que eu faço a representação desse algarismo 8? Com o sinal negativo. Então, vai ser menos 8. 8 pontos perdidos, então, menos 8. Uma temperatura de 39 graus Celsius acima de zero. Então, a temperatura que está acima de zero, ela é positiva. A que está abaixo de zero, ela vai ser sempre representada por um número negativo. Então, nós temos a temperatura de 39 graus Celsius. Nós vamos representar menos 39 graus Celsius. A temperatura de 3 graus abaixo de zero. Então, nós vamos representar, como ela está abaixo de zero, será representado pelo sinal negativo, menos 3 graus. Um depósito de R$ 236. Depósito, quando eu deposito algo na minha conta, então eu estou tendo dinheiro a mais, quer dizer que eu vou representar por um sinal de mais. E esse número ele precisa ou não aparecer com sinal de mais. Quando não tem o sinalzinho de mais, ele já é um número positivo. Um saque, se eu saquei o dinheiro da minha conta, então significa que diminuiu. Eu vou representar com sinal negativo. Então, retirando R$ 125 da conta, o saque, eu represento essa situação por um número negativo, menos 125. A representação dos números inteiros na reta numérica. Então, observem que a representação, igual do conjunto do slide anterior, nós temos aqui, ó, no centro, 0. À frente do 0 eu tenho os positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Antes de 0 eu tenho os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, e que poderiam também ir à frente e ter mais números representados numa outra reta aqui. Então, 0 é menor do que qualquer número positivo. Então, veja bem, todos os números que estão aqui à frente de 0, os positivos, vão valer mais do que ele. Então, se eu tenho, vamos colocar a situação de dinheiro. Se eu tenho R$1, eu tenho mais do que nada. Se eu tenho R$2, eu tenho mais do que 0. Se eu tenho 3, eu tenho mais.
Vamos considerar que os números negativos aqui são dívidas. Se eu devo R$1, quer dizer que é menor do que zero, a minha dívida. Então, os números negativos eles vão ser sempre menor do que zero. Tudo que está aqui antes do zero é menor do que ele. E observem que quanto mais distante de zero tiver, menor vai ser o valor do número. Então, quanto mais próximo de zero, maior é o valor. Quanto mais distante, menor é o seu valor. Exemplo. O número 1 é maior do que o menos 3. Por quê? Porque o 1 é um número positivo e o menos 3 é um número negativo. Todo número positivo é sempre maior do que o número negativo, então ele é maior. O menos 6 ele é negativo, então ele é menor do que o menos 2. Por que o menos 6 ele é menor do que o menos 2? Porque ele está bem mais distante do zero do que o menos 2. Né? Olhando, se fosse só o número 6, a gente iria dizer que 6 é maior do que 2, mas aqui não é 6, é menos 6 e menos 2. Então, como ele está distante de zero, ele será menor do que o menos 2. O zero é menor do que o 5, porque o 5 é um número positivo e todos os positivos são maiores do que zero. O zero é maior do que o menos 4, então quer dizer que eu tenho aqui o menos 4, número negativo, e o zero. Qualquer número negativo é menor do que o zero, por isso que o zero é maior. Então essa foi a introdução do conteúdo. Vou deixar as atividades na plataforma, assistam o vídeo, entrem em contato, perguntem dentro do nosso horário de aula, que eu estarei à disposição para esclarecer as dúvidas. Bons estudos para todos vocês e até a próxima!